boa tarde, professor Yuri, aí, seja muito bem-vindo. Eu fiquei incumbido aqui da parte mais difícil, né, porque o currículo é extenso, mas conseguimos aqui um resumo, e então vamos lá. Então, o professor Yuri é professor adjunto da Universidade Federal do Ceará, possui bacharelado em matemática pela Universidade também, Federal do Ceará, UFC, no ano de 2006, mestrado também na mesma instituição, em 2008, e doutorado em matemática pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, né, em 2011. Fez estágios de pós-doutorado no INPA também, em The Weizmann Institute of Science, também em The University of Maryland e na Université Paris-Sud 11. Tem experiência na área de matemática, com ênfase em sistemas dinâmicos, teoria ergódica, combinatória e probabilidade. Atualmente, é grantee da Royal Society Newton Advanced Fellowship e do Instituto Serra Pilheira com o projeto Jangada Dinâmica. Além disso, também foi o primeiro brasileiro que teve a oportunidade de conquistar a medalha de ouro, né, na competição internacional de matemática para estudantes universitários. Bom, vou parar por aqui porque senão eu tomaria a tarde toda aqui com o currículo do professor Yuri, então passar a palavra para o professor Yuri. Boa palavra. Tá bom, vocês estão me ouvindo corretamente, né? Tranquilo? Beleza. Antes de tudo, eu queria... Tranquilo, viu, professor? Ouvindo bem, ouvindo bem. Tá. Queria dizer que eu fiquei encabulado com o profissionalismo aqui do começo da palestra, viu? Tá digno de uma live do filme de avião mesmo. O negócio é sério. E também com as palavras do Diego aí, por ter falado alguma parte da minha trajetória acadêmica, né? Eu agradeço o convite de vir de falar nesse ciclo de palestras, né? Como eu falei antes de começá-la, com certeza a quantidade de pessoas é bem maior do que qualquer palestra que eu já dei presencialmente. A gente está vendo aqui que tem 87 pessoas. E voltando para a qualidade do começo da palestra, faltou só o QR Code aqui do lado aqui para a gente fazer doação. Pode ficar a dica aí para o Carlos fazer da próxima vez. Vou fazer. Obrigado, professor. Eu vou compartilhar agora os meus slides, mas antes disso eu só queria deixar um registro aqui para vocês de que, como o Eurípides falou, vocês podem colocar as perguntas no chat, assim como vocês também podem intervir no meio da minha palestra, tá? Eu gostaria que a palestra fosse fazendo um trocadilho, né, com a área, que ela fosse o mais dinâmico possível, uma palestra mais dinâmica possível, de modo que se vocês tiverem dúvidas em algum conceito ou tem alguma pergunta que é mais pertinente de ser feita durante a palestra, vocês podem ou falar no chat, querem fazer uma pergunta na hora, ou simplesmente me intervir aqui no áudio, tá? Pode ser que eu reclame, mas a pergunta vai ficar e aí eu tento responder. Beleza, então eu vou compartilhar aqui os meus slides. Tá, só por último eu queria dar um alô aí para o pessoal. Eu vi que tem alguns ex-alunos meus, né? O Mesquita foi meu aluno de Olimpíada, o Yarley também foi meu aluno no Profmat, e tem alguns colegas de mestrado, né, como o próprio Davi, que está no IFCE, e o grande Lilico, de São Luís. Tá. Então, tá aqui, suspeito que vocês vão já começar a ver os slides. Então, estão vendo, não estão? Pode fazer só assim, ó. Ok, beleza. Professor. Isso, show. Tá, tranquilo. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, mas não vou colocar no modo de apresentação, porque tem alguns vídeos que eu já percebi que quando eu coloco o modo de apresentação, a apresentação proíbe os vídeos. Então, eu vou ficar desse jeito, tá bom? A minha área de pesquisa se chama Sistemas Dinâmicos, com grandes interações com outra área, chama
pode ser dita uma área afim, uma área irmã, que é chamada teoria ergódica. E a razão de eu querer falar hoje para vocês, querer fazer um convite aos sistemas dinâmicos, é porque essa área, embora ela seja... ela é relativamente nova, e embora ela tenha uma representatividade muito grande no Brasil já, a sua representatividade no estado do Ceará é mitigada, é pequena. Então, de fato, a Universidade Federal do Ceará já teve algumas pessoas que foram mestres nessa área na década de 80, acho que dentre elas o professor Thompson, e já no final da década de 80 e toda a década de 90, ela passou a não ter mais representantes da área. E isso está sendo recentemente sanado com tanto a minha chegada como com a contratação que nós fizemos no ano passado de mais um professor da área que deve chegar aqui em Fortaleza. Já era para ter chegado, mas por conta da pandemia deve chegar no próximo mês, que é o Maurício Poletti, tá bom? Então, de modo que fica também o convite para os alunos que se sentirem interessados no assunto de eventualmente entrarem em contato com a universidade para verem a possibilidade de entrar em um programa de mestrado nessa área de sistemas dinâmicos e ou teoria ergódica. Então, vamos lá. O meu objetivo é dar uma ideia do que se trata a área de sistemas dinâmicos, mas para chegar a dar essa ideia, eu vou tentar fazer uma recapitulação histórica dos fatos ou das perguntas que foram feitas que incitaram a criação da área no final do século retrasado, no final do século XIX, tá? As perguntas, de fato, elas vêm sendo feitas desde do ano zero, mesmo antes de Cristo, mas só recentemente, a gente pode dizer que sistemas dinâmicos são uma área relativamente nova, porque é uma área que tem menos de 150 anos de história, de um modo matematicamente formal. E essa é a primeira parte da palestra, então eu vou tentar dar essa introdução histórica e incitar novas perguntas que a gente vai começar a se fazer até chegar a uma formulação mais concreta do que seja sistemas dinâmicos. E aí, no final, nos últimos 10 minutos, eu vou dar um exemplo de o que é um teorema em sistemas dinâmicos, tá? Esse teorema é um teorema muito bonito, que eu apresentei até no curso que eu dei na UFC no ano passado, que se chama Teorema de Tcharkovsky. Então, eu espero que ao final da palestra vocês saibam basicamente 3 coisas, que vocês saibam quais foram as motivações que criaram a área, saibam mais ou menos do que se trata a área e saibam esse exemplo que é o Teorema de Tcharkovsky. Então, são essas 3 coisas que são os nossos objetivos no dia de hoje. Beleza. Então, para começar, eu vou fazer a introdução histórica, que é a parte 1, perguntando como era que se considerava astronomia na antiguidade, até mesmo antes de Cristo. Então, o que eu quero convencer é que a astronomia não é uma coisa só para os românticos ficarem olhando para o céu e apreciando os astros, mas é algo que, por mais que você esteja olhando muito longe, parece ser uma coisa muito abstrata, você pode entender fenômenos que lhe rodeiam a partir disso. Então, é um mecanismo de olhar para longe e ver perto, poder ver o que está acontecendo perto. E aí eu posso dar diversas aplicações de razões para você olhar para os astros na época da antiguidade. Uma delas está aqui comprovada por essa pedra aqui, que é uma pedra que coleciona, é um calendário de festivais do reinado de um faraó em 1400 a.C. E aí, o calendário, o que significa um calendário? O calendário são anotações a respeito de comportamentos do clima e temperatura ao longo do ano. Então, nessa época, os egípcios já sabiam que, a partir das posições relativas dos astros, você poderia inferir quais eram as estações do ano que estavam ocorrendo.
E isso, naturalmente, era muito importante para a vida dos egípcios, porque, em particular, eles poderiam escolher o momento certo de fazer a plantação, o momento certo de fazer a colheita, e, em particular, de fazer as festividades, que, em geral, vêm associadas a esses momentos importantes ao longo do ano. Então, esse é um primeiro exemplo da motivação que o ser humano tinha de olhar para o céu e tentar entender o movimento dos astros. E aí, naturalmente, como eu acabei de falar de colheita, né, o próprio calendário tem a ver com as influências que o movimento dos astros tem nas estações do ano e que acarretam em uma maior ou menor produtividade na plantação de alimento. Então, isso foi muito importante, o advento da astronomia, para melhorar as técnicas de agricultura que eram feitas, particularmente naquela época, que a gente sabe da história, é que esses reinados eles tinham uma grande população, e a maior preocupação de um governante com uma grande população é dar comida para a população. Então, era necessário ter uma agricultura mais eficiente. E os egípcios perceberam que, olhando para os movimentos dos astros, eles poderiam ter melhores informações sobre o clima aqui na Terra. Beleza. Mas não era só também do ponto de vista global, né, de macroeconomia. Também era algo do ponto de vista local, porque a partir do chamado relógio do Sol, você poderia, por exemplo, saber que o Sol, ao longo do dia, ele já estava presente na metade do tempo. Então, por exemplo, seria bom você parar e descansar no seu trabalho quando você chegasse na metade do tempo útil do Sol ao longo do dia. E isso pode ser verificado facilmente com o relógio de sol, tá bom? Então, as motivações da astronomia, elas não são apenas globais, do ponto de vista de plantação e de coisas macro, mas também locais, do ponto de vista da vida, do dia a dia, da vida das pessoas. Tá. Isso foi tudo na antiguidade. E a gente sabe também, dos nossos estudos de história, estudos sociais, que a astronomia também foi extremamente importante para as grandes navegações no final do século XV e século XVI. Foi a partir da criação de novos equipamentos e da confecção de mapas bem mais precisos, foi a partir disso que foi possível que as grandes navegações conseguissem chegar em regiões até então desconhecidas do planeta, como a nossa América do Sul e América do Norte, Oceania e outros locais, tá? Então, conclusão. A conclusão que eu quero tirar é de que a astronomia, entender o movimento dos planetas, ou mais geralmente, entender o movimento dos astros, é uma pergunta extremamente antiga e que tem implicações para grande parte do desenvolvimento da sociedade do mundo, desde que o mundo é mundo. Hoje em dia, a gente sabe até que, talvez, uma das razões pelas quais nós estamos aqui assistindo essa palestra hoje é porque existem satélites ao longo da Terra, fazendo órbitas que fornecem informação, então elas transmitem informação de uma parte a outra do mundo de modo muito mais rápido. Então, do ponto de vista atual, esse é um exemplo que a astronomia nos proporcionou. E até mesmo o próprio uso do GPS no celular é feito por meio desses satélites que estão orbitando a Terra. Então, são coisas... quando você liga o seu Waze aqui e tenta seguir o Waze, você está, de certo modo, se beneficiando de todas essas perguntas que foram feitas ao longo do tempo pelos filósofos, físicos, matemáticos, astrônomos, e vai por aí. Então, sabendo da importância dessas perguntas, é natural você querer entender como, ou você querer conceber um modelo para o universo. Então, uma pergunta que está no ar já há muito tempo, desde Ptolomeu, que é da época
do ano 100 depois de Cristo, e até mesmo antes dele, é tentar conceber um modelo para o universo, para o movimento da Terra, do Sol, de Marte, dos outros planetas, que de fato seja apurado o suficiente para não só para estar de acordo com as observações que nós fazemos ao longo do dia, com o nosso telescópio e outras observações visuais, como, de modo até mais importante, que seja bom o suficiente para que nós possamos prever o movimento futuro desses planetas. Então, de certo modo, essa pergunta ela tem dois lados, né? Você tem que ser um modelo que tem que se adequar ao que você está vendo agora e tem que ser um modelo que tem que ser útil para o que você quer ver para frente. E talvez o primeiro modelo, pelo menos é o que, de acordo com as minhas buscas, é o que fala, o primeiro modelo, a primeira pessoa que concebeu de modo formal esse modelo foi o Ptolomeu, por volta do ano 100 depois de Cristo. E o Ptolomeu, ele fez um modelo relativamente simples, porque, de fato, qual era a razão de complicar? Não tinha nenhuma razão de complicar, né? A gente sempre tenta explicar as coisas da maneira mais simples. E o formato mais simples que você pode imaginar é uma circunferência. Circunferência certamente é o formato mais simétrico que existe, né? Porque qualquer diâmetro é um eixo de simetria da circunferência. Se você pega o quadrado, você não tem tantos eixos de simetria quanto a circunferência. Então, o Ptolomeu, ele falou o seguinte: ok, sabendo que a circunferência é o formato mais simétrico, mais ideal, eu vou assumir que todos os planetas, todos os astros estejam se movendo ao longo de uma circunferência. E eu vou assumir também, e aí talvez tenha uma implicação religiosa da época, de que o centro de todas essas circunferências vai ser a Terra. Então, a partir daí, a gente pode concluir que esse primeiro modelo do Ptolomeu é um modelo que nós chamamos de geocêntrico, porque ele considera a Terra como o centro do universo, né, o universo que nós estamos vendo. E aí ele diz, tá bom, então eu vou assumir isso, eu vou assumir que a Terra é o centro do universo e que todos os planetas se movem ao longo de circunferências ao redor da Terra. Porém, ele observou rapidamente que isso não era possível de acontecer. E a observação ela é muito simples de perceber, porque a partir disso, se todos os planetas se movessem em circunferências ao redor da Terra, então, necessariamente, quando você olha para o movimento dos planetas no céu ao longo do ano, você vai sempre ver um movimento que está sempre de uma direção para outra. Por exemplo, sempre do leste para o oeste. As coisas vão girando, assim, a Terra está parada, tudo vai girando ao redor da Terra, você vai vendo esses movimentos dos astros de leste para oeste, até que eles dão um giro e você vê de novo eles de leste para oeste. Porém, com observações feitas a partir do movimento de Marte, quando você vê Marte visto da Terra, você vê que Marte às vezes faz os movimentos retrógrados. Então aqui está parte de um movimento que a gente observa ao longo do ano que Marte faz. Então, por um momento, Marte começa a ir do leste para o oeste, mas tem certas partes do ano que o movimento de Marte começa a aparecer indo do oeste para o leste. E depois de alguns meses ele retorna a fazer o movimento do leste para o oeste. Então aqui tem uma figura mais específica disso, até com datas aqui, ó. Em 18 de junho de 2003 Marte estava aqui, e aí em final de julho estava aqui, e a partir de julho até quase o final de setembro ele começou a fazer um movimento aparentemente indo na direção contrária do que você espera. E Ptolomeu, sabendo disso, falou, conclusão, não pode ser, então, que todos os planetas se movem nessas circunferências todas centradas com o centro na Terra. Mas, naquela época, ele ainda estava muito focado em a circunferência ser a figura geométrica mais perfeita que existe. Então, focado nesse conceito, né, nessa premissa
de considerar os movimentos como sendo circunferências, mas observando que alguns planetas têm esses movimentos retrógrados em algumas partes do ano, ele teve uma brilhante ideia de falar, tá bom, então, na verdade, eu ainda assumo que todos os planetas vão girar em circunferências, mas eu vou ter circunferências que giram sobre outras circunferências, e essas outras circunferências têm a Terra como centro. Então, ele bolou a ideia que hoje em dia é chamada de epiciclo. E qual é a ideia de epiciclo? A ideia de epiciclo é que o planeta, você tem alguns planetas que estão realmente se movendo ao longo de circunferências centradas na Terra, mas você tem outros planetas, por exemplo, Marte, que na verdade se movem sobre circunferências menores, em que essas circunferências menores, o centro delas, se move sobre circunferências maiores. É uma espécie de acoplamento de duas circunferências, uma girando sobre a outra ao mesmo tempo. Então, quando você concebe essa possibilidade e tenta entender qual é o movimento que um ponto dessa circunferência menor está realizando, você vê uma coisa justamente que parece com essa espiral aqui vermelha. E essa espiral aqui vermelha, em particular, você vê que o movimento desse ponto ao longo dessa espiral vermelha, quando você olha da Terra, ele vem do leste para o oeste, na maior parte do tempo, mas em outras partes ele vem do oeste para o leste. Então, isso pode ser um modelo que dê ideia que realmente é eficiente para modelar o universo. Só introduzindo uma notação, esse círculo maior é o que o Ptolomeu chamou de deferente, é o círculo deferente, e esse círculo menor, que é o círculo em que efetivamente o planeta está pertencendo, é o que ele chamou de epiciclo. Então, a ideia dele foi dizer que o universo, o modelo para o universo, é a Terra no centro, formada por várias deferentes, cada deferente sendo um círculo centrada na Terra, e ao longo dessas deferentes você tem vários epiciclos girando, tudo ao mesmo tempo. E possivelmente, talvez se você quisesse, por exemplo, representar o movimento da Lua, você ia colocar mais um epiciclo dentro de um epiciclo. Então você teria um deferente, você teria, por exemplo, aqui, qual é um planeta aí que tem Lua? Saturno, né? As luas de Saturno, não, os anéis de Saturno. Não sei. Sei lá, vamos dizer que Júpiter tem luas. Então você teria aqui Júpiter e ao longo desse centro aqui, você teria outro epiciclo para representar as luas de Júpiter, que estariam girando ao redor de Júpiter também. Então, foi a partir disso que o Ptolomeu tentou conceber o universo. E aqui eu vou só mostrar um vídeo para você ver esse movimento aqui de ir e vir em algumas partes acontecendo efetivamente. Tá com o vídeo. Professor Yuri? Professor Yuri? Gente, pode ser que tenha caído. Professor Yuri? Vocês estão vendo? Opa, tá me ouvindo? Caiu, travo. Não, eu acho que eu descobri. Quando eu ligo o vídeo, o meu áudio cancela, o meu áudio para. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, eu vou tentar passar aqui na mão, assim, ó. Show. Ou então, eu vou fazer o seguinte, Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Voltou. Beleza, né? E aí, vou dar o play aqui. Então, vocês estão vendo e ouvindo ao mesmo tempo agora? Só vendo, ouvindo não. Mas dá para ver direitinho, perfeito. Dá. Mas vocês estão ouvindo a minha voz também? Sim, né? Ouvindo. Sim. Ah, beleza. Então é isso que está acontecendo. Talvez fosse bom o pessoal desligar também a câmera e o áudio, porque parece-me que isso interfere um pouco. Entendeu? Euripides, talvez deixar só você mesmo. Tá. Perfeito. Obrigado pela dica.
Isso aqui é um exemplo em que esse círculo maior que está parado é a deferente, e esse círculo menor é o que a gente chamou de epiciclo, que está girando ao redor da deferente, e no epiciclo, esse pontinho aqui é o planeta que está girando, então ele faz, efetivamente, você vê ele fazendo esses movimentos de, maior parte do tempo, ele está indo da direita do leste para o oeste, mas tem alguns momentos que ele faz um movimento retrógrado. É justamente como se observa, e já naquela época se observava o movimento de Marte com respeito à Terra. Então, foi esse simples mecanismo de epiciclo, ainda utilizando a premissa de circunferências, que o Ptolomeu concebeu e disse para que o universo, os planetas, os astros se movimentavam no universo. Ok. Só a título de curiosidade, como eu falei, você pode colocar epiciclos sobre epiciclos e epiciclos sobre epiciclos e começar a fazer isso quantas vezes você quiser. E aparentemente é um teorema, provado mais recentemente, que se você fizer esse mecanismo, você pode, qualquer que seja a curva que você prescreva inicialmente, você pode fazer a trajetória da curva a partir desse mecanismo de epiciclo dentro de epiciclo. Então, existe alguns vídeos no YouTube, de fato tem um vídeo engraçado que mostra esse mecanismo traçando o Homer Simpson todinho. Você pode botar o Homer Simpson, fazer toda a figura do Homer Simpson utilizando só esse acoplamento de vários epiciclos entre si, para que a trajetória do possível astro seja justamente o formato do Homer Simpson, tá? Ok. Alguma pergunta? Eu vi aqui alguém perguntando se esse movimento é caótico. Bem, em primeiro lugar, a palavra caótico, a palavra caos, ela tem um conceito muito amplo, então sempre depende do que a gente quer dizer com caos. Se você fala caótico algo que não é periódico, que não fecha, então sim, a resposta é que a depender dos dois raios, da deferente do epiciclo e da velocidade que os movimentos estão acontecendo, esse movimento do planeta pode tanto ser periódico, fechar bonitinho, como pode ser não periódico, nunca fechar. Se a sua pergunta de caóticos é justamente isso, nunca fechar, então a resposta é sim. Ok. Porém, esse modelo, ele era bom para tentar explicar os movimentos que nós observávamos, mas ele não era bom o suficiente para fazer as previsões. Com o advento, com o avanço do tempo e com o advento de medições melhores, foram sendo observados erros maiores nas previsões que esse modelo dava. Vale ressaltar que esse modelo foi no ano 100 depois de Cristo, tá, pessoal? E de fato, é uma coisa até mais surpreendente, que foi obtida por Eratóstenes, em 200 a.C., que ele conseguiu, simplesmente usando trigonometria, dar uma estimativa do raio da Terra, assumindo que a Terra era uma esfera, dar uma estimativa do raio da Terra, que de fato é uma estimativa que, com as nossas estimativas de hoje em dia, é extremamente acurada, extremamente próxima da realidade. Pelo que eu olhei hoje de manhã na Wikipedia, o raio da Terra tem em torno de 6.300 quilômetros. E a previsão do Eratóstenes, no ano 200 a.C., foi que o raio da Terra tinha em torno de 6.170 quilômetros. Então, ele errou por um pouco mais de 100 quilômetros, simplesmente utilizando trigonometria. Ok. Então, continuando, voltando a esse modelo do universo, eu gostaria de falar qual foi o próximo ingrediente que fez com que o modelo ficasse um pouco melhor e pudesse fornecer melhores previsões. E esse modelo veio com Copérnico no ano, eu até anotei aqui, no século XVI. Então, em 1543, Copérnico lançou um livro em que a principal diferença entre o modelo ptolomaico para o modelo de Copérnico é que ele passou a assumir que o centro do universo
ou do sistema solar, que nós estávamos observando, não era mais a Terra, mas sim o Sol. Então, ele mudou de um modelo geocêntrico para um modelo heliocêntrico. E ele observou que, a partir dessa simples mudança, que obviamente tinha motivações filosóficas das observações da época, ele observou que, ao passo que, quando Ptolomeu gerou o seu modelo, e para modelar perfeitamente, ele precisou de 77 epiciclos, então vários desses círculozinhos ao longo de vários deferentes, o Copérnico, assumindo que o Sol era o centro do sistema solar, ele conseguiu diminuir esse número de epiciclos para mais da metade. Com apenas 34 epiciclos, foi possível fazer o modelo dos movimentos dos planetas que estavam sendo observados à época. Então, aqui tem uma figura desse modelo do Copérnico com uma quantidade bem menor de epiciclos. E tendo uma quantidade menor de epiciclos, a gente está sempre buscando simplicidade e simetria na matemática, isso torna mais fácil de você fazer as previsões. E os erros envolvidos nas estimativas também são menos sérios do que se nós tivéssemos 77 epiciclos, tá bom? Então, a grande contribuição do Copérnico foi mudar esse paradigma de cunho filosófico religioso de que o universo, ou o sistema solar, era centrado na Terra. Ele observou que, centrando no Sol, as coisas ficavam mais simples. Mas não foi antes de Kepler que essas evidências passaram a ser ainda mais fortes. Então, o Kepler, ele não apenas disse, ele também mudou, introduziu um novo paradigma para a astronomia, foi que ele, ao mesmo tempo em que ele confirmou que ele quis dizer que Copérnico estava certo, ou seja, o Sol era o centro do sistema solar, ele quis também dizer que tanto Copérnico quanto Ptolomeu estavam errados, porque os movimentos dos planetas não eram em torno de círculos, ou de círculos sobre círculos, mas sim eram em elipses. E essas elipses, como nós estamos acostumados a ver no ensino médio, né, um dos focos dessa elipse é o Sol. Então, Kepler, ele foi mais um observador do que efetivamente um matemático. Ele, a partir das observações dele, ele pôde dizer, né, afirmar, mas sem provas matemáticas, de que todos os planetas se moviam ao longo de elipses, todas essas elipses tendo um dos focos como o Sol centrado em um dos focos, tá? Eu acho que é isso que nós estamos acostumados a ver quando nós estudamos gravitação no ensino médio, né? E caso vocês ainda acreditem que isso é verdade, eu vou dizer para vocês que isso não é verdade, tá? Não é verdade que os planetas se movem ao longo de elipses. É sim verdade que, se nós observamos pequenos espaços de tempo, então esses movimentos parecem muito com elipses. Mas essas elipses nunca fecham. Pelo menos esse é um problema em aberto. Nós não sabemos se essas elipses realmente existem, ou se os movimentos são caóticos, como o nosso colega fez o comentário anteriormente, tá? Mas, novamente, o novo grande paradigma que o Kepler introduziu foi mudar o formato que os planetas estavam fazendo de círculo para elipses. E foi só com Newton, já na metade do século XVII, quando ele introduziu, não vou dizer que ele descobriu, mas quando ele observou como as forças gravitacionais atuam, que foi possível a gente entender melhor tanto a presença da elipse nas previsões do Kepler, quanto o que há por vir nos próximos slides. Então, Newton, ele disse, todos nós sabemos, que dois corpos, quando você tem massa envolvida, então, um exerce uma força gravitacional no outro. Essa força gravitacional é proporcional a cada uma das massas dos corpos e é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, está aqui a fórmula bem bonitinha, né, da força gravitacional igual a G, mzão, mzinho, sobre R ao quadrado.
E, a partir disso, o Newton pode até dar uma resposta parcial às afirmações do Kepler. Ele disse o seguinte: se eu tivesse um sistema solar em que eu só tivesse 2 astros presentes, um deles sendo o Sol e o outro deles sendo o planeta, e, ademais, tendo a massa do Sol sendo bem maior do que a massa desse planeta, o que é o caso, por exemplo, do nosso sistema solar, então, a partir dessa força gravitacional aqui, e utilizando o cálculo diferencial que ele tinha acabado de criar, ele pôde concluir que esse planeta realmente estava fazendo um movimento de uma elipse ao longo do Sol, ao redor do Sol. Então, isso é chamado, na literatura atual, de problema dos 2 corpos, ou problema com uma força central. E a única hipótese que ele fez é que, assumindo que o Sol tem uma massa muito maior do que o planeta, ele pôde assumir que o Sol estava parado. E, assumindo que o Sol estava parado, necessariamente o outro planeta, sobre a ação da força gravitacional vindo apenas do Sol, fazia um movimento elíptico ao redor do Sol, tendo o Sol como um dos focos dessa elipse. Então, ele mostrou, matematicamente, foi uma prova matemática, de que, caso não existissem outros planetas no universo, os movimentos de cada o movimento desse planeta, se fosse só um planeta no universo, seria realmente uma elipse. Mas nós sabemos que existem muitos outros astros no sistema solar. E, pelas leis de Newton, pela força gravitacional, cada um desses astros exerce uma força gravitacional em cada um dos outros. Então, isso dá origem ao que hoje em dia é chamado de problema dos N-corpos. Então, o que é o problema dos N-corpos? Imagine que aqui, desse lado direito, você tem, digamos que o sistema solar tenha só 5 astros. 1, 2, 3, 4, 5. E, por Newton, a gente sabe que em cada par de astros existem 2 forças gravitacionais. Uma força gravitacional que esse planeta exerce nesse, e, reciprocamente, que esse exerce no primeiro. Então, nesse exemplo particular aqui, que nós temos 5 astros, nós temos várias forças gravitacionais envolvidas. Quantas são? Por combinatória, são 2 vezes 5 escolhe 2. 2 vezes 5 escolhe 2, fica 5 vezes 4, fica 20. Então, existem 20 forças gravitacionais envolvidas nesse sistema, se você tivesse apenas 5 astros. E, agindo em cada um deles, você não tem apenas a força gravitacional do Sol. Você tem a força gravitacional do Sol, mas você tem as outras forças gravitacionais de todos os outros planetas. Então, o problema dos N-corpos, que, no nosso caso particular, se a gente considera esse sistema como sendo o sistema solar, se chama o problema de decidir ou não a estabilidade do sistema solar, é o seguinte: fixadas todas as posições, massas e velocidades desses planetas nesse sistema, e sabendo que eles estão sujeitos apenas às forças gravitacionais que agem entre pares de planetas, descreva o movimento de cada um desses planetas que compõem o sistema. Então, esse é um problema formalizado matematicamente, mais especificamente no final do século XIX, e ficou conhecido com esses nomes aí que eu chamei: o problema dos N-corpos, o problema da estabilidade do sistema solar. Por quê? Porque era natural de se perguntar se esses movimentos dos planetas podiam eventualmente levar à seguinte situação: será que, utilizando apenas a força gravitacional e as leis da mecânica de Newton, será que existiam posições e velocidades iniciais para as quais, no futuro, 2 planetas iam colidir? Ou será que, eventualmente, também poderiam existir, era possível que um dos planetas passasse a ficar cada vez mais longe de todos os outros e, eventualmente, ele fosse ejetado do sistema solar?
o sistema solar passasse a ter menos planetas? Então, essa é uma pergunta que permeou a matemática no século XIX, em 1800, 1850, e que, de fato, foi a pergunta que deu origem à área de sistemas dinâmicos. Tá? Eu devo lembrar que, nessa época, no século XIX, a matemática ela era muito analítica. E analítica em qual sentido? No sentido de que tudo que as pessoas queriam explicar, elas queriam explicar por meio de equações. Então, quando você se pergunta sobre a estabilidade do sistema solar, a pergunta era: forneça equações em uma série ou em um polinômio, a depender das posições iniciais e das velocidades iniciais, forneça equações para os movimentos dos planetas. Tá? Então, mais uma vez, essa era uma pergunta que estava muito em voga no século XIX e foi motivado por ela que surgiu uma nova revista em matemática. Uma revista que é muito conhecida pelas pessoas que fazem pesquisa em matemática. Ela se chama Acta Matemática. Ela é uma revista sueca, criada, coincidentemente, no final do século XIX, tá? Pelo rei da Suécia, chamado Oscar II. O rei da Suécia, Oscar II, ele tinha um conselho de cientistas, e dentre esses cientistas que o aconselhavam, estavam um matemático chamado Gustavo Mittag-Leffler. De fato, na Suécia, o maior instituto de matemática da Suécia se chama Mittag-Leffler. E o Mittag-Leffler convenceu o rei Oscar II a criar uma nova revista sueca chamada Acta Matemática. Então, aqui está a capa do volume 5 dessa revista, Acta Matemática, e você vê que o editor, o principal responsável pela revista, era, de fato, o Gustavo Mittag-Leffler. E não apenas isso, o Mittag-Leffler disse para o Oscar II: vamos aproveitar e, para fazer uma propaganda dessa nova revista que está sendo criada, vamos criar um prêmio, e esse prêmio, certamente, para o vencedor, nós vamos dar um dinheiro associado a ele, mas nós vamos também publicar o trabalho que esse vencedor gerar na revista Acta Matemática, assim tornando ela mais popular. Então, esse prêmio foi criado, e esse prêmio, ele continha 4 dos grandes problemas da matemática na época. E um dos problemas era justamente a estabilidade do sistema solar. Mais especificamente, era do jeito que eu falei, era descrever, por meio de uma série formal, ou por meio de polinômios, o movimento dos planetas no sistema solar. Bem, esse prêmio foi lançado, se eu não me engano, ele foi lançado por volta de 1890, 1891, e foram submetidos 12 trabalhos. De fato, cada problema foi tratado em 3 trabalhos, então foi bem equiparado. E dizem os historiadores que também uma das grandes razões pelas quais um dos problemas tratado foi esse problema da estabilidade, foi que sabia-se que um matemático francês chamado Henri Poincaré estava interessado nesse problema, e à época o Henri Poincaré era o matemático mais famoso da Europa, e também, notadamente, o mais capacitado. Então, foi um prêmio que, de certo modo, tentou incentivar o Henri Poincaré a concorrer e, posteriormente, tentar ganhar. E, de fato, foi o que aconteceu. Esse matemático francês, Henri Poincaré, ele submeteu um trabalho e ele, de fato, não obteve a resolução do problema proposto, porque ele não conseguiu dar a descrição de todos os planetas. O que ele conseguiu, por outro lado, foi dar uma solução do problema dos 3 corpos. Então, a gente viu já no Kepler o problema dos 2 corpos, que era só se você tivesse 2 astros, mas a partir do momento que você introduz mais um corpo,
a situação já fica muito mais complicada. E o que o Poincaré resolveu e submeteu como um trabalho para esse prêmio foi uma solução desse problema. Eu acho, se eu não me engano, seria bom checar depois, que ele mostrou que os 3 corpos se moviam do mesmo jeito que o problema dos 2 corpos se moviam sobre elipses. E, portanto, tinham movimentos periódicos. E se tinham movimentos periódicos, por alguma razão mais simples, se essas elipses não se intersectassem, por exemplo, então os planetas não poderiam colidir. Então, era uma consequência otimista para a gente. E ele ganhou o prêmio. Mesmo não resolvendo o problema proposto, ele ganhou o prêmio. Então, está aqui o Henri Poincaré. Como vocês veem, ele tem uma cara meio estranha, né? Parece ser muito normal, mas ele era um dos grandes matemáticos da época. E, para justificar que ele ganhasse o prêmio, uma das pessoas do comitê, que era o grande matemático, outro grande matemático francês à época, chamado Weierstrass, ele escreveu para o Gustave Mittag-Leffler sobre o trabalho do Poincaré, justamente dizendo que o Mittag-Leffler podia dizer ao seu soberano, ao rei Oscar, que esse trabalho não pode ser considerado uma solução completa do problema proposto, mas é sem dúvida de tamanha importância que sua publicação inaugurará uma nova era na história da mecânica celeste. E aqui estão fotos do trabalho que o Poincaré submeteu. Então, ok. Só que ficou todo mundo ficou feliz, o rei Oscar fez a propaganda da revista, o Poincaré ganhou um dinheiro, só que ele, logo depois de ganhar o prêmio, ele percebeu um erro crucial na sua argumentação. E a partir do momento que ele percebeu esse erro, o manuscrito dele já tinha sido enviado para publicação, para ser digitado na gráfica e já estava em vias de cópias. Então, vendo nessa situação e percebendo que ele não podia fazer mais nada, a única solução foi ele pegar esse dinheiro do prêmio e até colocar mais um dinheiro do bolso para comprar todos os números da revista que já tinham sido rodados e que ainda não tinham sido vendidos. Então, o Poincaré comprou todos esses números e só alguns poucos volumes que já tinham sido rodados e distribuídos sobrevivem à história. Aparentemente, um desses volumes se encontra na biblioteca do INPA, hoje em dia. Então, é um volume que contém a versão original da submissão do Poincaré para ganhar o prêmio. Então, o que ele fez a partir disso? A partir disso, ele tentou corrigir o erro que ele tinha cometido. E ao tentar corrigir o erro que ele tinha cometido, foi justamente quando ele descobriu uma gama de novas possibilidades para o movimento dos planetas, que a princípio poderia acontecer, e ele não sabia se acontecia ou não, mas teoricamente, em teoria, poderia acontecer. Então, isso foi o que deu origem, a partir do erro de Poincaré, que eu chamo de da estabilidade, que era o que ele afirmava antes, ao caos. Ele achava que tudo era bonitinho sobre elipses antes, mas quando ele percebeu esse erro e tentou corrigir esse erro, ele percebeu que, em princípio, o movimento poderia ser muito mais complicado do que ele tinha previsto inicialmente. E é isso que eu chamo de caos. E complicado de que modo? Complicado tanto que a seguinte situação no vídeo pode acontecer. O vídeo, ele representa um sistema matemático, que é chamado um modelo de Lorentz, em que você tem algumas equações diferenciais envolvidas, descrevendo o movimento, e aqui no começo do vídeo você tem várias condições iniciais, todas elas muito próximas umas das outras. Só que com o passar do tempo, você vai observando que, embora todas essas condições iniciais estejam muito próximas umas das outras, depois de um tempo, elas começam a fazer movimentos totalmente distintos dos outros.
ela começa, de certo modo, a se espalhar ao longo desse espaço de fase de uma maneira muito mais incompreensível do que a maneira inicialmente considerada, que era tomar todos os pontos uns próximos dos outros. Então, você vê aqui que algumas partículas já nesse primeiro movimento vêm para esse espiral superior e outras vão para a espiral inferior. E aí, depois que elas dão um giro, a mesma coisa acontece. Então, alguma parte delas sobe para a espiral superior, outra desce. E se eu avançar um pouco mais no vídeo, você vai ver que esse movimento vai começar a ficar cada vez mais complicado. Tá? Então, foi justamente a possibilidade do movimento ser caótico nesse sentido, ou de ser sensível nesse sentido, que Poincaré não pôde dar uma solução para o problema que ele inicialmente tinha dito, que ele tinha resolvido, tá? Isso hoje em dia é o que a gente chama de sensitividade, que é um sistema que tem muita sensitividade às suas condições iniciais. E se você muda um pouquinho as condições iniciais, certamente depois de 1 minuto, ou 10 minutos, ou 1 hora, as duas trajetórias vão estar muito próximas umas das outras. Mas se agora você espera 1 ano, ou 5 anos, ou 10 anos, então elas vão estar totalmente dissociadas umas das outras. E é isso o que talvez a maior parte de vocês já tenha ouvido falar sobre a teoria do caos, e mais especificamente do efeito borboleta. Então, o efeito borboleta é justamente isso, né? O que a gente ouve, que o bater das asas de uma borboleta no Japão pode causar um terremoto aqui no Brasil. Por quê? Porque o bater das asas é muito pequeno, mas ele muda a posição do ar no Japão. E essa pequena mudança da posição do ar do Japão, ela não causa nenhum efeito automático para a meteorologia do Japão, mas ele pode causar um efeito esse efeito ir se acumulando ao longo do tempo, de modo que depois de 10 anos, ou de 100 anos, ou de 1 milhão de anos, as condições meteorológicas do Brasil são tão afetadas que acabam criando um furacão. Tá? Eu falei terremoto, mas eu estava pensando no furacão, que é o meteorológico. Tá bom? Então, de fato, existe essa figurinha, que é a mesma do vídeo, né, que é chamado atrator de Lorentz, que foi obtido por um físico na década de 70 por meio de equações diferenciais muito simples. Ele tentou escrever equações diferenciais que representavam o movimento das partículas de ar na atmosfera, e ele observou que a partir dessas equações, que são muito simples, você poderia ainda assim ter um movimento muito caótico, tá? Então, observando isso, é natural você não tentar mais descrever de modo analítico como é que vai ser o movimento das partículas. Essas curvas aqui, por exemplo, podem ser curvas transcendentais, elas podem não ter uma equação algébrica que as represente. Então, resolver analiticamente esse problema pode ser impossível. E os sistemas dinâmicos, com a observação do Poincaré, fez o seguinte: eu estou observando que a situação pode ser muito mais complicada do que eu previ inicialmente, de modo que é impossível resolvê-lo de um modo analítico. Então, eu vou mudar essa perspectiva qualitativa que as equações me dão e tentar entender o modelo de um ponto de vista mais qualitativo. Então, os sistemas dinâmicos podem ser vistos como essa mudança de uma perspectiva quantitativa, que era a matemática em voga à época, para uma perspectiva qualitativa, que é justamente o que nós tentamos fazer, tá? E, de fato, quando você faz um curso de equações diferenciais ordinárias, talvez não da graduação, mas quando você faz o do mestrado, você vê justamente essa teoria mais qualitativa das equações diferenciais ordinárias, tá? E para quem gosta de cinema, tem também o filme Efeito Borboleta, que mostra justamente esse efeito, né? No filme, o protagonista, ele mostra que pequenas mudanças na infância do protagonista podem causar grandes mudanças quando ele é adulto. É justamente por essa razão que o filme é chamado Efeito Borboleta, né? Que
como se a vida do protagonista fosse sensível às condições iniciais envolvidas no problema. Tá bom? Então, foi assim que os sistemas dinâmicos foram criados, e é assim que os sistemas dinâmicos eles são presentes hoje em dia. Então, só para reforçar o efeito borboleta naquela previsão meteorológica, aqui estão as 3 equações que o Lorentz bolou para tentar prever a meteorologia. Então, foi a partir dessas 3 equações diferenciais, muito simples, são todas, esse aqui, sigma, ρ e beta são parâmetros fixos, x, y e z são as variáveis. Então, você vê que a primeira equação é linear, a segunda é quadrática, tem um xz aqui, e a terceira é quadrática. Mas mesmo sendo quadrática, só quadrática, não tem nada cúbico, nem com polinômio mais alto, nem com funções seno e cosseno, o comportamento ainda já é muito complicado, tá? Então, é por isso que você tem que mudar de uma perspectiva quantitativa para uma perspectiva qualitativa, porque só assim você consegue dizer alguma coisa do sistema. Tá bom? Então, isso dá origem a você associar o caos, a teoria do caos, a sistemas que têm justamente essa sensitividade às condições iniciais. E a presença desses sistemas é mais ubíqua do que a gente imagina. Então, esses sistemas estão presentes em mecânica celeste, como nós vimos, a partir do movimento dos planetas. Está presente também na meteorologia, pelas observações do Lorentz, e também está presente em outros sistemas de simples representação, por exemplo, alguns sistemas de populações, colônias de bactérias, como elas crescem. Então, eu escrevi aqui populações biológicas. Você pode também representar por meio de simples equações, mas que, embora elas sejam simples, o sistema é caótico, nesse sentido de ser sensível às condições iniciais, e também em outros contextos, por exemplo, dinâmica de fluidos, onde você tenta entender a turbulência que os fluidos causam, tá? Então, isso completa a parte 1 da minha palestra, e agora eu vou avançar no tempo. Quer dizer, eu acho que eu comecei a minha palestra um pouco depois, não foi? Acho que foi por volta de 3:05, 3:07. Fique à vontade, professor. Yuri, fique tranquilo. Use o tempo que Tá, achar necessário, eu prometo viu? que eu só vou, no máximo, mais 10 minutos. Só para dar um gostinho de como é que a área trabalha hoje em dia. Tá bom? Fique tranquilo, o tempo aí é seu. Fique à vontade, viu? Pronto. Eu vou voltar para o fone, porque eu acho até melhor. Pronto, voltei para o fone. Então, na parte 2, eu vou tentar dar um exemplo justamente do que são os sistemas dinâmicos hoje em dia, por meio desse teorema de Tcharkovsky, que é um teorema provado por esse cara, Tcharkovsky, que é um ucraniano, e, se eu não me engano, ele foi provado na década de 60. Ok. Então, para isso, eu vou ter que só formalizar qual é o setup, qual é o contexto dos sistemas dinâmicos. O objetivo é tentar entender o comportamento de um sistema que você está interessado ao longo do tempo. Então, por exemplo, no caso do sistema solar, era entender se 2 planetas iam colidir, se um planeta ia ser ejetado do sistema solar ou não. No caso da meteorologia, é entender de que modo você pode prever o clima, por exemplo, saber se amanhã vai chover, saber se daqui a um ano vai ter um furacão e coisas do tipo. E matematicamente, como é que a gente faz essa modelagem? A gente tem um espaço M, que é o que nós chamamos de espaço de fase, que é o espaço de todas as possíveis configurações que você está querendo entender. Então, por exemplo, qual é o espaço de configurações do centro de um planeta? É o espaço R3, porque você precisa das 3 variáveis para descrever esse centro do planeta. Então, nesse caso, o centro do planeta, se você quisesse modelar ele de modo matemático, o espaço de configurações que você ia considerar era o R3. Se fossem 2 planetas, aí você já ia precisar do R elevado à sexta. E vai por aí. Então, você tem esse espaço, que são as possíveis configurações do seu sistema,
E você sabe também que você tem uma lei de evolução. E essa lei de evolução, na maior parte das vezes, das aplicações práticas, é dada, por exemplo, pelas leis da física. Então, sabendo as leis da mecânica, você sabe que se você tem a posição e a velocidade da partícula no momento zero, e se você sabe a força que está agindo nela, então a posição dessa partícula no momento 1 está determinada, certo? As leis da mecânica são totalmente determinísticas. Então, se você tem essa lei de evolução, a pergunta, o objetivo de entender o comportamento de um sistema ao longo do tempo, se traduz em entender como é essa função aqui, ó. F, bola F, bola F, bola F, bola F, bola F, bola F. N vezes. E não só entender ela, mas entender ela quando o N está cada vez maior. Certo? Então, o que acontece com essa composição de funções se você passa a compor mais e mais funções? E a maneira mais simples de tentar entender isso é se você pode caracterizar o que são chamados os pontos fixos da função, da lei de evolução. Se o seu ponto x é um ponto tal que f de x igual a x, então, não importa quantas vezes você itere, f a n de x vai ser sempre igual a x. O ponto está sempre no mesmo lugar, com respeito à lei de evolução. Ok? Então, isso é a situação mais simples. A segunda situação mais simples é se o ponto ele pode não ser fixo, mas ele é o que a gente chama de periódico. X vem para f de x, que vem para f2 de x, que vem para f3 de x, que, por exemplo, retorna para x. Então, se você tem esse ponto periódico assim, x, f de x, f2, f3 e retorna, você pode entender todas as iterações desse ponto só vendo o resto da divisão do seu n por 4. Se você itera um múltiplo de 4, você retorna para o x. Se você itera 4k mais 1, você retorna para o x e aplica mais 1, você vai para o f de x. Se é 4k mais 2, vai para o f2. Se é 4k mais 3, vai para o f3. E se é 4k, retorna para o x. Então, por meio de uma simples aritmética modular, você consegue entender qual é a iteração do fn de x. Então, os pontos periódicos, eles servem justamente como a situação mais fácil de tentar entender. E em muitos contextos, eles também servem como âncoras para entender todas as outras possíveis trajetórias. Então, é a partir dessa segunda observação que a área de sistemas dinâmicos se interessa muito por pontos periódicos. E o exemplo que eu vou dar é justamente um teorema sobre pontos periódicos. Em qual contexto? No seguinte contexto. Eu disse que o contexto de sistemas dinâmicos precisa de um espaço de fase e de uma lei de evolução. No nosso exemplo, o espaço de fase vai ser o intervalo 0, 1, o intervalo unitário. E a lei de evolução vai ser uma função do intervalo nela mesma, que é contínua. Tá? Então, do ponto de vista de pontos periódicos, a pergunta que eu me faço é saber se o F possui pontos periódicos. E se ele possuir, quais são os possíveis períodos que aparecem? Essas duas perguntas foram resolvidas de um modo extremamente muito completo, ao meu ver, pelo Charkovsky. E o que o teorema de Charkovsky diz? O teorema de Charkovsky é um teorema, eu acho ele espetacular. Ele faz o seguinte: primeiro você define uma nova ordem dos números naturais. Então aqui, esquece que o 1 é menor que o 2, que é menor que o 3, que é menor que o 4, e reordene os números naturais da seguinte maneira. Os maiores números, vou primeiro dizer quem são, vou fazer a ordem decrescente. Quem são os maiores números nessa ordem? São os ímpares, dispostos em ordem crescente. Então, o maior número da ordem de Charkovsky é o 3. O segundo maior é o 5. O terceiro maior é o 7, e vai por aí. E assim eu coloco nessa primeira lista, nessa primeira linha, todos os ímpares, com exceção do 1. Depois, eu coloco uma segunda linha, que são todos os números que são múltiplos de 2, são 2 vezes um ímpar.
Então, você tem o 6, o 10, o 14 e o 18 e vai por aí. E como é que você ordena eles? De acordo com a mesma ordem que você tinha na linha anterior. Então, na segunda linha, o maior número é o 6, o segundo maior é o 10, o terceiro maior é o 14 e vai por aí. E a terceira linha, bem, então vou passar a multiplicar agora só por 4, a linha anterior. Vou multiplicar por 2 a linha anterior. E vou colocar nessa mesma ordem. E vou fazendo isso. Tac, tac, tac. Então, lá na linha N, eu vou ter esses números aqui dispostos nessa ordem. Vou ter o 2AN vezes 3, 2AN vezes 5, e vai por aí. E, desse modo, eu posso colocar quase todos os números naturais nessa ordem. Quem são os números que estão faltando de eu colocar nessa ordem? Alguém pode me responder? Estou vendo no chat aqui se tem alguma resposta. O 1, sim. O 0 eu não conto, porque eu não considero o 0 como racional. O 2 não está também, verdade. E o 4. E o 8. As potências de 2, justamente. Então, o que está faltando nessa ordem são as potências de 2. E eu ordeno as potências de 2 ao contrário da ordem que eu estava fazendo antes. Ou seja, eu ordeno elas do mesmo modo que nós estamos acostumados. 2 elevado a n é maior que 2 elevado a n menos 1, que é maior que 2 elevado a n menos 2, que é maior 3 pontinhos do que o 2. E, por fim, o menor número na ordem de Tcharkovsky é 1, assim como na nossa ordem usual. Certo? O teorema de Tcharkovsky, ele diz o seguinte: se a sua função é contínua e se você tem dois números naturais, tais que o primeiro n é maior do que o m nessa ordem de Tcharkovsky, então sempre que você tem um ponto de período n, ou seja, se você tem um ponto que x, f de x, f2 de x, até fn-1 de x são todos distintos, e no nésimo iterado você retorna exatamente para o x, então você tem um outro ponto y que vai ter período m. Então você vai ter um outro ponto y, tal que y, f de y, f2 de y, até fn-1 de y, são todos distintos, e se você itera mais uma vez, você retorna para o y. Tá? Então é um teorema que caracteriza, de certo modo, que garante que sempre que você tenha, olhando para essa ordem, por exemplo, ó, se você tem um ponto de período 7, então automaticamente o teorema garante que você tem um de período 9, um de período 11, um de período 13, um de período 6, um de período 10, um de período 14, um de período 2 elevado a n, outro de período 2, tem todos esses pontos. E, como consequência, o que acontece se você tem um ponto de período 3? Hein, galera? Galera do chat. Se você tem um ponto de período 3, que é o maior número nessa ordem de Tcharkovsky, então o teorema de Tcharkovsky implica que você tem pontos de todos os períodos naturais. E essa afirmação, às vezes, é conhecida na literatura como período 3 implica caos. Justamente para dizer que basta ter um ponto que retorna após 3 iterados, que automaticamente você vai ter uma gama de pontos especiais com todos os períodos. Tá? Então, é por meio desse exemplo simples que eu agradeço a vocês. Então, aqui está aqui a conclusão. Ó, em particular, se f tem um ponto de período 3, então f tem pontos de todos os períodos. Então, eu agradeço a vocês, eu peço desculpa por passar um pouco do tempo e obrigado por terem assistido à palestra. Nós que agradecemos, professor, a sua bela e elegante palestra aí, que foi bastante clara e tirou um monte de dúvidas, tá? Nós vamos agora para as sessões de perguntas, mas antes de iniciar
as perguntas propriamente dito da sua palestra, eu gostaria de fazer um pequeno comentário, que eu acho que é bem importante para os nossos alunos, porque nós temos aqui praticamente metade aqui são alunos nossos, uns 50 são nossos alunos, e é o seguinte, o professor Yuri, apesar de ser bastante jovem, é um matemático de renome, um matemático de destaque, tanto nacional quanto internacional, é uma referência na área de sistemas dinâmicos, natural do Ceará, formado aqui no Brasil, certo? Fez graduação, mestrado, doutorado no Brasil, fez 4 pós-doutorados, ganhou prêmio CAPES de tese aí, acho que foi o prêmio Gutierrez que você ganhou, né? Foi. Então, o professor Yuri já andou pelo mundo todo, tem diversos artigos publicados em revistas internacionais, as revistas mais conceituadas que existem no planeta, inclusive. E dito isso, Yuri, professor Yuri, o que você poderia dizer para os nossos jovens alunos de graduação, do nosso curso de matemática, que queiram seguir o sonho de ser um matemático de renome, de respeito como você? Eu acho que o principal é disciplina, dedicação e interesse. É óbvio que a matemática, assim como todas as outras áreas, você precisa de aptidão também para fazer matemática. Fazer matemática não é fácil. Em muitos momentos nós nos encontramos em uma sinuca de bico, que nós achamos que todos os cálculos que foram feitos são inúteis ou coisa do tipo. Em outros momentos nós ficamos deprimidos porque passamos tanto tempo em alguma coisa para entender, enquanto outras pessoas entendem mais rápido. Mas eu acho que para quem tem a aptidão básica à matemática, e isso eu tenho certeza que cada pessoa sabe sobre si, essa presença ou não, é preciso muita dedicação, disciplina e interesse para estudar, para ouvir outras pessoas, para ler livros, para assistir palestras e vai por aí. E para seguir a carreira de matemático. Tá, okay. Então, é o que o Einstein diz, né? 10% genialidade, 90% transpiração. Então, realmente é muito... Porque matemática, ao contrário de outras áreas, física, biologia, química, há mudança de paradigmas de tempos em tempos. Só que a matemática, o que foi provado antes de Cristo, continua sendo verdade até hoje. Então, para nós que vamos entrar, hoje em dia, nós temos que aprender uma matemática que já tem mais de 2000 anos. Então, isso causa uma dificuldade em pré-requisitos. Mas, ao mesmo tempo que causa dificuldade, é muito gratificante quando nós aprendemos, né? Quando nós entendemos alguma coisa. Então, eu, particularmente, tenho uma sensação muito boa com isso. Então, por mais que eu diga que precisa de determinação, disciplina e interesse, eu também quero dizer ao mesmo tempo que é gratificante e vale a pena. Certo. Bom, então... Eu vou pedir ao professor Yuri só para ele tirar a apresentação para a gente poder olhar para ele. Ah, tá bom. Porque eu ele estava chorando falando... aqui, emocionado. Pronto. Professor, antes de eu passar aqui para o Ponciano, que os meninos vão fazer, o Ponciano e o Euripides vão fazer algumas perguntas, tá certo? Eu vou lhe dizer que a gente estava comentando aqui que nós temos gente de todas as cidades, né? Do Brasil inteiro. Aqui, as cidades hoje aqui representadas, né, pelo menos o que os meninos colocaram aqui, nós temos Maracanaú, Fortaleza, São Luís, Belo Horizonte, Crateús, Iguatu, Pacatuba, Petrolina, Canidé, Tururu, Itapajé, Jucás, Maranguape, Aquiraz, Sobral, Juazeiro, Natal, Massapê, Aracati, Itapipoca, Uruburetama, São José dos Campos, né? Então... foi muito... Você esqueceu, Carlos, São Luís, o nosso nobre Alivaldo, São Luís do Maranhão. Não, falei sim. São Luís. Falei sim. São Luís aqui, eu acho que foi a terceira cidade, Maracanã, Fortaleza e São Luís. Ótimo. É o meu amigo de mestrado aí, o Isaac. Olha aí.
Dê um alô aí também. O Isaac, que é nosso colega de trabalho? É, Isaac? Sim. Perfeito, perfeito. Campos Tá Fortaleza. desligado, Isaac. Ah, pronto, Isaac Boa tá tarde, aí. pessoal. Boa Boa tarde. tarde, Grande Isaac. Yuri. Grande Yuri. Boa tarde, pessoal. Valeu. Boa tarde. Valeu. Vou passar aqui, professor, agora pro professor Ponciano, que ele vai fazer as perguntas aqui dos meninos, tá legal? Daqui a pouco a gente volta. Algumas perguntas foram respondidas, né, ao longo da palestra. Aí nós catalogamos aqui alguns que não foram. A do Nardo, que diz assim, todos os planetas, pergunta, né, se todos os planetas têm um padrão periódico em seus movimentos, e se há alguma explicação de o porquê que eles são periódicos. Ainda não se sabe. Então, é uma pergunta que está em aberto, saber quais são os movimentos dos planetas, se eles são periódicos ou não. Por quê? Pela mesma razão que o Poincaré não conseguiu, nem mesmo se o Sistema Solar tivesse 3 planetas, ele não conseguiu fazer uma descrição e dizer se os movimentos são periódicos ou não. Nós sabemos que existem algumas configurações especiais em que os movimentos são periódicos, e nós sabemos também que existem outras configurações especiais em que um dos planetas fica indo muito longe e retornando, e depois vai muito longe, depois retorna, e depois vai muito mais longe, depois retorna. Faz um movimento assim, alternado. O problema é identificar se o nosso sistema solar, em qual dos possíveis movimentos do nosso sistema solar está categorizado. E isso é uma pergunta que está em aberto, e eu acho que eu não tenho a mínima ideia de como ela vai poder ser respondida. Porque assim, você não pode simplesmente dizer, eu vou fazer medições, e pelas medições dizer que tem que ser periódico. A resposta não vai ser satisfatória, porque toda medição que nós fazemos tem alguns erros envolvidos. E são justamente esses pequenos erros que podem fazer com que a trajetória deixe de ser periódica e passe a ser totalmente caótica. É a sensitividade às condições iniciais, que impossibilita da gente responder essa pergunta apenas com medições. Então, está em aberto, ainda não sabemos, não tenho a mínima ideia de quais seriam os métodos usados para tentar provar isso. Tá ok? Na mesma linha da pergunta anterior, o nosso aluno do curso de licenciatura em matemática, o Shoa, faz a seguinte pergunta. Existe uma correção na solução errada do Henri Poincaré? E esse problema ainda está em aberto? E quem resolveu, caso tenha sido solucionado? Tá. O Poincaré, quando ele achou o erro, ele ressubmeteu um projeto, um trabalho, dando uma solução em um caso particular, que é chamado problema restrito dos 3 corpos. E foi essa a solução que foi publicada mesmo e distribuída na Europa, né? Eu respondo a primeira pergunta. Quais são as outras? Eu esqueci. Se o problema foi solucionado completamente, quem resolveu, né? O problema, ele dar equações, séries formais para as equações que descrevem o movimento foi solucionado. Você pode olhar na Wikipédia, que foi solucionado para 3 corpos. Eu acho que mais recentemente foi solucionado para mais corpos, só agora na década de 90. Porém, existem algumas dificuldades, porque as séries, elas são séries, mas você não sabe para o que ela está convergindo. Então, você tem problemas de identificar qual é a função que essa série está convergindo. E você também tem a mesma dificuldade que eu falei antes, de tentar entender quais são as condições iniciais que o nosso sistema solar está satisfazendo quando você joga nessa série que dá a resposta. Tá? Beleza. O Carlos Daniel pergunta se sistemas dinâmicos fazem uso de estatística e probabilidade mais do que cálculo. Sim, bem mais. De fato, sistemas dinâmicos, como eu disse, tem uma área irmã, que é a teoria ergódica,
que também surgiu no final do século XIX, mas por motivações um pouco diferentes ainda da física, vindo da mecânica e estatística sobre o movimento de gases, e grande parte da formalização da teoria ergótica na primeira metade do século XX veio juntamente com a formalização da teoria da probabilidade. Então, são áreas que têm quase a mesma linguagem, probabilidade e teoria ergótica. Então, naturalmente, elas se intersectam. Tá? Com respeito à estatística, tem interseções também, mas eu diria que do ponto de vista de matemática pura, as interseções são mais fortes com a probabilidade. Pronto, dando continuidade às perguntas, também uma pergunta do nosso aluno do curso de licenciatura, chamado Fernando, ele pergunta o seguinte: as observações de Kepler em órbitas elípticas influenciou as ideias de Newton com respeito à gravitação universal? Tá aí que eu não sei responder. Eu acho que é uma coisa que valeria a pena de nós darmos uma olhada na Wikipédia para ver quais eram as motivações do Newton. Eu tenho certeza de que ele estava ciente das leis de Kepler, né, chamada leis de Kepler, de que o planeta move uma mesma área, varre uma mesma área com o mesmo tempo, coisas do tipo. Mas eu não sei qual se ele se influenciou por esse trabalho. Eu fiquei... Posso perguntar, Diego? Claro, Aloysio, pode ficar à vontade. Pode. Boa tarde. Eu fiquei um pouco, assim, curioso com a questão do problema ainda dos três corpos do Poincaré. Teve assim, as limitações, eu queria que você comentasse mais um pouco, esse problema é um divisor, digamos, né, nessa linha de estudo da mecânica celeste, né, foi em 1890, mais ou menos, que ele publicou isso aí, que parece que a conclusão que ele tirou que não era possível o problema ser resolvido com expressões algébricas e teoria de integração. E eu queria que você comentasse um pouco das limitações que isso talvez provocou para que ele não tenha, talvez, quem sabe, conseguido solucionar o problema, as limitações que tinha, porque hoje, esse teorema que você cita aí, o camarada já tem um monte de teorias modernas, de equações diferenciais, para fazer isso, e na época ele não tinha. Você comentasse mais um pouco, porque eu acho que isso chama muito a atenção, e quase não vejo em livro comentar sobre esse problema dessa história que ele tem, tão sofisticada assim para a época, né? Uhum. Outra coisa que você falou foi que, em alguma vez você citou, que essa mecânica era determinística, e agora entrou a pergunta aí do menino falando que se era também, esse modelo era probabilístico. Em que parte essa separação ocorreu, de você perceber que esses modelos, alguns desses não eram determinísticos, né, nessa perspectiva, assim, se pudesse comentar. Tá, eu vou começar com a segunda, que é probabilístico versus determinístico. As coisas não são incompatíveis. O modelo é sim determinístico, mas ele é tão complicado de descrever que você não pode descrever, por exemplo, dizer que todas as condições iniciais satisfazem certa propriedade. Por outro lado, você pode dizer que quase todas as condições iniciais satisfazem a propriedade. Então, é isso que você fala que a probabilidade permite. A probabilidade, ao contrário do cálculo, ela é, mais especialmente a teoria da medida, né? Ela descarta conjuntos de medida zero. Então, é desse ponto de vista que a probabilidade ajuda a dar essa descrição qualitativa desses modelos que sim são determinísticos. Então, não há essa incompatibilidade entre as duas coisas. Com respeito às limitações, eu confesso que eu não sei muito o que dizer. Uma das limitações, mas isso foi resolvido alguns anos depois, era tentar dar as equações mesmo, né? Ele teve essa dificuldade inicial em dar as equações, achou que não conseguiria, e foi aí que ele se motivou a mudar a perspectiva dele de quantitativa, dando as equações, para uma mais qualitativa,
descrevendo as propriedades geométricas das trajetórias. Então, é uma limitação à época, mas que foi resolvida depois. Só que, também relacionado com a coisa da probabilidade, está a possibilidade de que, existindo sensitividade às condições iniciais, podem existir trajetórias que estão nesse dito conjunto de medida zero que você nada pode inferir sobre. Então, isso era uma coisa real, que, em particular, dentro desse conjunto de medida zero, poderia estar justamente as condições iniciais associadas aos planetas. Quando você fala condições iniciais, você está se referindo sempre à velocidade, posição e massa? Seria isso? Isso. Deixa a massa fixa, muda só a velocidade de posição. Mas você considera, assim, os objetos, em alguns sentidos, como partículas? Não, né? A posição é levada em consideração? Eu acho que como massas pontuais, né? Certo. Tá bom, obrigado. Tá, pode seguir. O Fernando pergunta também aqui se é possível aplicar sistemas dinâmicos ao mercado financeiro. O povo aí querendo ganhar dinheiro, né? Bem, existem sim modelos que utilizam essas coisas, particularmente porque, como eu disse, os sistemas dinâmicos e a teoria ergótica se relacionam com a probabilidade. E na probabilidade, você vê uma coisa que é chamada de movimento browniano, que muita gente diz que o movimento que você vê com essas micro transações acaba fazendo um movimento browniano ao longo do tempo. Então, acaba tendo essa interação, sim, com o mercado financeiro. Tá ok. Outra pergunta é do Arthur William. Ele pergunta o seguinte, a pergunta do William aqui foi uma pergunta que quando eu estava no mestrado eu me fiz, que é quando você estuda equações diferenciais, você estuda teoria qualitativa, né? Então a pergunta do William vai nessa direção, você poderia dizer o que é que significa uma matemática quantitativa e qualitativa? Eu acho que depende do gosto do freguês também. Por quê? Porque mesmo nessa matemática qualitativa, nós damos informações quantitativas muito boas do ponto de vista da probabilidade. Então, quando eu falei quantitativo, e aí vai ser o meu gosto, o gosto do meu freguês que eu sou, quando eu falava em quantitativo, eu estava falando a respeito de você exibir as equações de maneira, utilizando funções elementares, seno, cosseno, exponencial e tudo, polinomiais, para os movimentos que você está interessado, certo? Quantitativo, que eu digo, é isso. Qualitativo, eu digo quando eu quero descrever, mesmo sem exibir essas equações, eu quero descrever propriedades geométricas, ou topológicas, ou algébricas mesmo, desses movimentos, de como são as soluções da sua equação diferencial. É justamente esse lado qualitativo que é mais forte no curso de EDO do mestrado. E o quantitativo é mais forte no curso de EDO da graduação, porque você aprende a resolver mesmo, aprender métodos para resolver várias das equações. Entendi, muito bom. O professor Davi, nosso colega aqui, faz um comentário dizendo assim, um problema na engenharia de telecomunicações é otimizar a comunicação entre N antenas sobre uma região de tal modo que minimize o ruído, né, que são as perdas de informação. E aí ele pergunta se você sabe informar se existe alguma relação com o problema de N-corpos. Eu não sei diretamente com o problema de N-corpos, mas eu sei que uma área da engenharia utiliza fortemente a teoria de controle. E a teoria de controle é uma área que está muito próxima dos sistemas dinâmicos. Então, naturalmente, caso esse problema dele dos ruídos tenha a ver com teoria de controle, é possível que indiretamente se relacione com o problema dos N-corpos. Mas eu nunca vi uma relação direta sobre. Ok. O colega Cirineu, colega nosso,
perguntando o seguinte: existe uma definição fechada para o conceito de caos? Não, não. Tem gente que fala que caótico é quando tem infinitas órbitas periódicas. Tem gente que fala que caótico é quando tem sensitividade às condições iniciais. Tem gente que fala que caótico é quando tem, que a gente chama de entropia positiva. Tem gente que fala que caótico é quando tem outra coisa, que é chamada de decaimento exponencial de correlações. Então, você pode ir tanto de um conceito caótico aparentemente mais fraco para um conceito caótico aparentemente mais forte, mas que no final das contas esses conceitos não são interrelacionados entre si. Interessante. Nossa aluna também aqui da licenciatura, a Isa Renata, pergunta se os sistemas dinâmicos dão alguma contribuição nos estudos e previsões meteorológicas. E se contribui, como contribui? Eles dão para a gente não ficar com raiva quando a gente ouve no Jornal Nacional que amanhã vai fazer sol, vai pra praia e chove. Porque o sistema é tão sensível às condições iniciais que até as melhores previsões podem acabar não se concretizando. Certo? É isso que aquela figurinha do efeito borboleta diz, que mesmo com aquelas equações, que é uma super simplificação de como as partículas de ar se movimentam, mesmo nessa super simplificação, o movimento ainda é caótico o suficiente no sentido de ser sensível às condições iniciais. E, portanto, previsões determinísticas são praticamente impossíveis. É só brincando, aqui conhece pessoal da meteorologia, mas eles ficam muito confortáveis na divulgação, porque eles dizem, Fortaleza vai ter o mínimo entre 11 e 42, e aí não tem como errar, né? Aí fica fácil fazer previsão assim. Aí desse jeito, com probabilidade 1, eles acertam, né? Pessoal, desculpa aqui, só um comentário rápido. Eu vou aceitar a brincadeira de vocês, mas minha esposa não está em casa hoje, mas ela trabalha com essas coisas, tá? Então não vamos brincar só hoje, tá? Nos outros dias não é legal, não. Pronto, vamos fazer a seguinte pergunta agora. A pergunta que eu iria fazer, na verdade, é um comentário que o professor Yuri tirou uma dúvida minha. Quando eu estava no doutorado, Yuri, eu tinha um grande amigo que estudava dinâmica topológica. E aí ele estudava diffeomorfismos do toro no toro. E aí ele ficava constantemente conversando comigo essas coisas. E eu brincava com ele que aquilo ali não era sistema dinâmico, não. Aquilo ali era geometria e eles tinham mudado o nome e etc. Mas agora você deixou claro, porque sistema dinâmico, então, você está à procura de uma propriedade especial, ou pontos fixos, ou pontos periódicos, e etc., num determinado conjunto de base de estados, que você chamou? Espaço de fase. Espaço de fases. Então, no caso, o espaço de fase, quem estuda dinâmica topológica é uma variedade. E aí ele... Ou espaço topológico, né? Nesse caso dele é o toro. É o toro. Entendi. Então, essencialmente, você tem interesse de estudar isso por questões cosmológicas, por exemplo. Por exemplo, sim. Muitas das ferramentas da dinâmica topológica, elas vêm justamente desses problemas de mecânica celeste, por meio de um físico matemático, na verdade, chamado Arnold, da década de 60, que ele fez muitas contribuições. E mesmo antes dele, pelo Kolmogorov. Kolmogorov, que foi um matemático que a gente conhece mais por contribuições na probabilidade, na teoria ergótica, as motivações dele foram também de mecânica celeste. Tá? Tem um outro colega nosso aqui também que pergunta agora lá sobre o teorema lá do Charkovsky, se existe uma função contínua com ponto periódico R, por exemplo, que não possua ponto periódico S para todo S que preceda R lá na ordem lá de Charkovsky. Existe. Quer dizer, essa ordem ela é ótima para o teorema, né?
porque qualquer outra situação que o teorema não cobre pode acontecer. Então, você pode ter existe uma função contínua que tem pontos de período 5 para lá e não tem de período 3. Existe outra que tem pontos de período 7 para lá e não tem de período 3 nem de 5. E assim você vai. Então, o próprio Charkovsky, ele deu exemplos de funções contínuas que mostram que a ordem dele é optimal nesse sentido. Ok. Para finalizarmos aqui as perguntas, professor Yuri, tem uma pergunta aqui que é uma das perguntas mais interessantes, na minha opinião, feita por também uma aluna nossa chamada Ana Carla. Ela pergunta o seguinte: quais as dificuldades encontradas em sua trajetória acadêmica? Dificuldades de qualquer tipo. Bem ampla a pergunta dela. Quais são as dificuldades que você encontrou na sua vida acadêmica? Eu acho que a maior dificuldade é a dificuldade de compreender a matemática mesmo. Porque a matemática é difícil, né? Não é fácil. Até a gente... a gente acha difícil, depois que a gente entende, a gente acha trivial. Mas até achar trivial é um negócio que toma tempo, né? Do ponto de vista prático, talvez a maior dificuldade que eu tenha tido na minha trajetória foram duas. A primeira foi quando eu estava terminando o ensino médio, que eu não concebia a possibilidade de fazer matemática, talvez por não ser uma área mainstream, né? Não ser uma área muito considerada, eu achava isso estranho. Mas eu tive a sorte de fazer a Olimpíada, então conhecer um pouco de matemática. E mesmo assim, eu fiz vestibular em engenharia, comecei em engenharia e só depois fui para matemática, então foi difícil para a minha família, para os meus amigos acharem que isso era uma mudança aceitável. E a segunda grande dificuldade foi que grande parte da minha trajetória foi longe da minha família. Então, você acaba sendo, do ponto de vista pessoal, sendo no começo é mais difícil por conta disso. Você fica longe de todo mundo. Então, eu, por exemplo, eu mudei de país várias vezes, então toda vez que você muda, você precisa criar um novo grupo de amigos e tirar visto e achar uma casa, e isso é bem cansativo. No começo é legal, mas depois enjoa. Aproveitando aí que você está falando sobre essas dificuldades, né? E como como é que foi a sua carreira na questão de Olimpíadas que você bem mencionou agora? Nós vimos, né, no seu currículo várias medalhas, assim como a medalha de ouro lá na Olimpíada, na competição internacional de matemática, né, para estudantes universitários. Nós temos aqui alunos universitários também que talvez não tiveram oportunidade de participar de Olimpíadas, mas podem ter a possibilidade de participar, por exemplo, da OBMU, não sei, como é que seria essa preparação, como é que foi no seu caso, quais as dificuldades? Eu comecei as Olimpíadas no ensino médio ainda, então tive um contato com Olimpíadas cedo, então foi natural, quando eu entrei na universidade, continuar. Quando eu entrei na universidade, a OBMU tinha acabado de ser criada, acho que ela tinha 1 ou 2 anos. Então, eu pude pegar ela bem no comecinho, né? E por pegar ela bem no comecinho, naturalmente não existia muito material de estudo. Então, o material de estudo que eu obtive foi mais pegando as provas antigas dessa Olimpíada Internacional universitária, e também estudando alguns tópicos que são recorrentes. Por exemplo, sempre tem coisa de álgebra linear, e sempre tem coisa de análise. Então, eu busquei fortalecer logo essas duas áreas de uma maneira bem forte. Além dessas áreas, tem áreas que também aparecem na Olimpíada do Ensino Médio, como combinatória e algumas coisas de teoria dos números. Então, como eu já tinha feito, eu só fiz reforçar
com mais alguns conhecimentos nessas outras áreas. Mas se eu tivesse que dar uma sugestão para alguém que quer, a partir de agora, estudar isso, eu diria que primeiro fortaleça análise, álgebra linear e combinatória. Muito bom. Eurípides, quer falar mais alguma coisa? Davi? Não, eu acho que agora é a vez do Davi. Encerramos as perguntas, não vamos abusar muito do tempo do professor Yuri e dos nossos colegas. Davi? Beleza, pronto. Gente, mais uma vez, uma boa tarde. Boa tarde ao Yuri mais uma vez. Pessoal, antes de mais nada, eu quero pedir desculpas, porque a gente percebeu aqui que o número de perguntas foi muito grande, tá certo? E ficaria realmente extremamente cansativo se a gente fosse lê-las todas, tá bom? Então, nós pedimos desculpas em nome da organização. E eu quero falar para o Yuri, em nome da coordenação do curso de Licenciatura em Matemática, né, que foi algo espetacular a sua presença conosco. E enquanto você estava ministrando, Yuri, aqui essa palestra, eu estava me recordando, né, como diz aqui o cearense, no rabo de foguete que eu cometi quando a gente foi contemporâneo de mestrado, né? Que eu estava dando uma olhada aqui, quem era a moçada que estava na minha turma. Tinha você, tinha o Thiago Caula, tinha o Davi Márcio Alexandrino também, tinha o Flávio França, o Jonathan Floriano, que é o seu amigo, e existia meio que digamos assim, um código de ética entre os professores, que era o seguinte: a gente fazia disciplinas, né, tinha aquela meninada toda que ficava naquela média do 6, 7, 4, 5, e no finalzinho das contas as coisas eram niveladas, né? Então aquele que tinha uma nota 5, por exemplo, ia para 10 e saia levantando todo mundo. Aí o Yuri aparece, de gaiato no navio, e a moçada que era no padrão de 4, 3, 5, a qual estava incluído, aí aparece alguém que sempre vai ficar 9, 10, 9, 10, 10, 10, e não tinha como levantar a nota de todo mundo. Então foi um momento de apreensão tê-lo conosco. Eu me recordo também. Mas a gente ficava dizendo realmente o seguinte: rapaz, dessa vez a gente não vai escapar, a gente vai ser jubilado aqui do programa. Mas houve algum momento na vida daqueles professores a palavra misericórdia, tá certo? Mas, cara, obrigado realmente. Foi um prazer muito grande tê-lo conosco. Assim, eu me recordo que, além da gente perceber o seu nível de profundidade de conhecimento nesse assunto, eu estava me recordando quando você possibilitou, né, o país com relação à Olimpíada, que você foi medalhista de ouro. Então, eu particularmente já estava no mestrado, mas não tinha um entendimento do que isso era importante. E não sei se você lembra, Yuri, que chegou um pessoal lá da TV Verdes Mares para fazer uma entrevista com você, né? A gente ficou lá comportadinho como se fosse assim, uma propaganda especial da escola. E assim, eu fiquei pensando, meu Deus, quão importante isso está acontecendo? A gente tem um colega nosso de mestrado que pode representar a universidade e mostrar quão maravilhoso é a matemática, sabe? Eu acredito que aquele reflexo que eu tive, né, mesmo fazendo mestrado, mas esse reflexo, esse insight que eu tive, e aos nossos colegas também, o Isaac deve lembrar disso, naquela época, eu tenho convicção que os nossos alunos estão tendo hoje, tá bom? Então, eu fiquei lisonjeado com a sua tranquilidade quando a gente se encontrou lá no restaurante, em se disponibilizar para estar conosco. E, Yuri, eu quero reforçar o convite que o professor Carlos Henrique fez no começo, tá certo? Eu espero que após esse período de pandemia a gente possa tê-lo conosco lá mais presencialmente, tá certo? Para que os nossos alunos eles possam vislumbrar oportunidades e eles possam enxergar não somente em você, mas em outras pessoas que trazem também essa possibilidade de estar palestrando conosco, essa visão de futuro, esse alvo a qual eles possam alcançar e ver através de experiências de vidas que não é de você, eles possam vislumbrar a experiência de vida deles também, tá certo? Então, em nome da coordenação do curso de matemática e, em especial, a todos os organizadores dessas palestras, o nosso muito obrigado, tá certo? E, assim, a gente tem um protocolo, que é um protocolo de respeito para com os colegas, e a gente vai solicitar aqui nesse momento, todos os que estão aqui na sala, por gentileza, vocês coloquem as suas imagens, tá certo? E liguem os vossos microfones, e quando for no 5, a gente vai dar uma salva de palmas em respeito ao professor Yuri, tudo bem? Se o professor Yuri quiser abrir no layout aquela tela com várias, você vai conseguir ver várias filmagens abertas. Vou você ficar só no seu... aqui. Pronto.
Acho que o Bora lá, professor Gustavo. Ricardo queria falar acho que o professor Ricardo queria fazer Ei, um Davi. comentário aí. Só um Fala, pequeno cara. só um pequeno comentário aí, um adendo aí do que você falou, que o Yuri chegou para assombrar todo mundo com as notas dela, com as notas dele, né? Aí eu também passei por isso na graduação, porque várias disciplinas que eu fiz com Emanuel Carneiro, você já sabe, né? Aí, de lascar, cara, se a gente ficava... E realmente a palavra era... Abraço, Yuri. O Yuri também ajudou muito lá em várias disciplinas, sempre solícito, né? E a última vez que eu verdade. encontrei o Yuri foi lá no aeroporto do Rio. Ele veio para corrigir as provas da IMO que foi realizada no Rio. Foi. Isso aí. Foda, Valeu. Legal, legal. Pois, pessoal, vocês podem ligar as câmeras de vocês. Vamos lá. Eu vou contar aqui até 5. E no 5 a gente dá a salva de palmas pro professor, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. Yuri. Que bom, que bom. Foi bacana. Gente, como a gente fica feliz por poder proporcionar e estar participando desses momentos, tá certo? Yuri, mais uma vez, cara, meu muito obrigado. Você é uma pessoa que tem caráter. O Isaac fez um comentário aqui, eu gostaria de realmente enfatizar isso. É muito comum dentro da academia um jogo de vaidades a respeito de quem é melhor do que o outro. E você, notoriamente, era a pessoa, né, era o aluno mais destacado que tinha na turma, mas nunca deixou de ajudar os pobres coitados que nem eu. Então, parabéns aí pelo seu caráter também. E, cara, a gente espera ter uma outra oportunidade, tá bom? Gente, boa tarde a todos. Lembrem aos nossos alunos que nós já começamos o nosso semestre. Eu estive um pouco ausente na semana passada, porque eu estava na iminência, né, de ganhar neném como eu ganhei na sexta-feira, minha esposa. Eu vou estar entrando de licença paternidade esses dias, mas estarei acompanhando a coordenação, tá certo? Voltemos aos estudos e nós teremos oportunidades presenciais de estar tendo a presença de figuras que nem o Yuri, tá bom? Um abraço aí a todos. Valeu. E eu agradeço o convite mais uma vez e a presença de vocês aqui. Foi um grande prazer. E quando acabar a pandemia, eu vou fazer uma visita presencial. Perfeito. Beleza, cara, beleza. Perfeito. Obrigado, Yuri. Obrigado. Obrigado, professor. Um prazer ser muito solícito. Eu que mandei mensagem aí sábado à noite. Obrigado por ter atendido, viu? Muito obrigado. E eu queria aproveitar e agradecer também a todos os professores e amigos que sempre estão conosco aqui. Tem muitos aqui, eu não estou vendo todos, porque graças a Deus são muitos, mas o professor Carlos Alexandre Gomes, os próprios professores do Instituto, né? Alguns professores que já estiveram aqui conosco. Eu queria falar o nome de todos, mas eu não tenho como ver. Obrigado a todos mais uma vez. Valeu, pessoal. Beleza. Até a próxima. Obrigado.